Eu peço desculpa, eu não vou fazer cumprimentos, já está tarde, né? Já está todo mundo cansado, com fome, então, quanto mais direto formos, melhor. Governador, o senhor sempre cita a Hannah Arendt nos seus discursos, ou pelo menos em grande parte daqueles que eu ouvi até hoje, que era uma pensadora que defendia ardorosamente o pluralismo político de ideias, né, baseada na liberdade do pensamento político, tanto que ela defendia, era crítica, inclusive, da democracia representativa, né, defendia uma democracia direta ou baseada em conselhos. Então, o senhor é um homem que está aberto às críticas, né, ao contraditório. Hoje o senhor mencionou aqui a questão da educação. Eu sou professor, como todo mundo sabe, sou mestre em políticas educacionais e já visitei 173 escolas estaduais em 1 ano e meio. As últimas visitadas foram semana passada em Montanha e Pedro Canário. Eu não vejo, e a comunidade escolar não sente essa política educacional propagada pelo senhor e pela Secretaria de Educação. Isso não está sendo sentido pela comunidade escolar, pela maioria da comunidade escolar. Em que pese o projeto Escola Viva ser ou não um bom projeto, ele é um projeto a médio e longo prazo. Grande parte dos estudantes que hoje estão no ensino fundamental e médio nunca frequentarão essa escola, porque não vai dar tempo, porque ainda que esse projeto se propague, mas isso será a médio e longo prazo. E as escolas carecem de muita coisa e de muito auxílio. E nós temos, governador, o Plano Estadual de Educação sancionado por Vossa Excelência, e nós precisamos perseguir essas metas. E mesmo as metas de curto prazo, como, por exemplo, a gestão democrática nas escolas, que deveria ser implantada até junho desse ano, e a custo zero praticamente para o Estado, e metas mais ambiciosas, como equiparar o salário dos professores à média dos salários de outras profissões com o mesmo nível de formação, o CAC, que também deveria estar começando a ser discutido e implantado agora, e não vemos esses movimentos. Então, me parece sempre que, ao invés de estarmos perseguindo metas que foram pensadas por pensadores da educação, o Plano Nacional de Educação, ele é fruto do que a CONAI fez, né? Ele foi aprovado no Congresso Nacional, fruto de um amplo debate feito com toda a sociedade. E nós, governador, aqui no Espírito Santo, segundo o último censo escolar, nós temos aproximadamente 60 mil jovens entre 4 e 17 anos fora da escola, que é a idade escolar hoje. Talvez nós tenhamos 3 ou 4 vezes esse número de jovens e adultos acima de 18 anos que não concluíram a educação básica. E nós não vemos, o senhor mencionou também aqui as campanhas Amores do Espírito Santo, Compartilhe o Bem, que podem ser campanhas importantes, mas nós não vimos até agora uma ampla campanha para trazer esses jovens de volta para a escola. E precisa ter a escola para ele entrar, porque aqui no estado foram fechadas muitas turmas no ano passado, 13 escolas no mês de janeiro, e sempre com a questão de dizer que não tem demanda. Mas antes de eu fechar uma escola ou um turno, eu tenho que fazer um diagnóstico para saber quantos jovens naquele perímetro, naquele bairro, naquela região, estão fora da escola. O Anuário de Segurança desse ano dá conta de que o Espírito Santo é o recordista no número de adolescentes homicidas, que 23% daqueles que estão nos IASES hoje são jovens cumprindo medidas socioeducativas por cometimento de homicídio. A média nacional é de 11%. Então, assim, a educação ela não é redentora de todos os problemas, mas sem ela não resolveremos nenhum. Então, governador, né, dentro de um pluralismo de ideias, a Secretaria de Educação ela tem que ouvir mais os educadores e quem trabalha com a educação para formular essas políticas e, sobretudo, perseguir as metas do Plano Estadual de Educação sancionado por Vossa Excelência. Muito obrigado. Deputado Majewski, muito obrigado pelas contribuições e sugestões. Assim, eu queria fazer algumas observações que eu acho que não contraditam, mas complementam. Assim, muita coisa que o Congresso aprovou, que foi rebatida
numa maneira, com automatismo nos estados e nos municípios, terão que ser revistas. Muitas coisas, deputado Majewski. Porque o que presidiu o Brasil nesses últimos anos foi a irresponsabilidade fiscal. Foi a ideia de que dinheiro público nasce em árvore. As pessoas muitas vezes confundem o verbo com a verba. Verbo é verbo, verba é verba. Precisa ter dinheiro para fazer as coisas, precisa ter meios, né? Eu acho que o grande choque, de novo, que eu estou dando no Estado, e acho que é uma contribuição importante, é debater com o Estado e debater assim abertamente, com um senso de democracia que faz parte do meu DNA. Eu nasci lutando contra a ditadura militar. Eu nasci jovem, movimento jovem, líder estudantil, lutando contra a ditadura militar. Então, assim, acho que a contribuição grande que eu posso dar agora é no sentido de formar uma outra geração de líderes que entendam do verbo, entendam da política e entendam dos meios. Isso é que arrebentou com o país. Não se entendia que os meios eram limitados. Eu tenho dito, Majewski, assim, olha, governo que acha que pode tudo, leva o país para a quebradeira. Governo não pode tudo. Esse negócio que se tiver vontade política faz, esquece. Precisa ter vontade política, precisa ter meios. Governo bom, e vocês que são jovens precisam entender isso, porque vocês vão nos dirigir para frente. E não vão dirigir só com verbo, vão dirigir também com a verba, né? Vocês precisam entender que governo bom é governo que sabe das suas limitações. Governo, quando sabe que é limitado, o que acontece de bom? Ele procura se complementar aonde tem complemento. Aí ele vai ao encontro da sociedade, interage com a sociedade. As parcerias públicas e privadas nascem disso. E olha que elas estão sendo praticadas pelos governos ricos do mundo, porque não têm os meios para fazer tudo que precisa ser feito. Então, assim, essa é a interação. Muita coisa que foi aprovada, eu vou voltar a dizer isso, vai ter que ser corrigida. Se não for corrigida, nós não teremos presente e muito menos futuro. O país está quebrado. Ou a gente tem clareza disso, que esse país nosso está quebrado da Silva, né, em todos os sentidos, ou nós não vamos arrancar para uma outra posição. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou contraditando, eu estou complementando. Por exemplo, a sua ideia aqui de fazer uma campanha, a Andréia está aqui, eu não sei, Andréia, nós abraçamos a sua sugestão, acho que é boa. Não sei se você está sacando a nossa política de comunicação, ela mudou, ela não tem nada a ver com o meu governo passado, é outra, eu estou muito orgulhoso dela, eu queria dizer a vocês, estou muito orgulhoso dela, ela é republicana, a outra saiu devendo, e eu tenho autocrítica para dizer isso aqui. Ela é republicana, nós não estamos colocando dinheiro para fazer prestação de contas, entre aspas, não sei se todos já notaram isso, acabou isso no Espírito Santo, e eu espero que tenha acabado, não como política de governo, mas como política de Estado, não tem marca de governo, tem o brasão do Estado, e nós estamos fazendo políticas públicas na área de comunicação educativas. Amores, compartilhe o bem, 21 dias, poupe água, põe o seu filho na escola. Eu já estou aceitando a sua proposta. Traga o seu menino para a escola. Agora, isso não quer dizer que nós vamos ter professor para 8 alunos, Majewski. Não podemos ter. Você tem que compreender isso. Não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro. Nós não vamos ter professor para 4 alunos, sabe? Se a gente ficar agarrado no corporativismo, querido, nós não tiramos o país do buraco. O corporativismo é que ajuda esse país a afundar igual martelo sem cabo. E o meu papel não é ficar fazendo agrado. Eu já estou com a idade que eu tenho que dizer às pessoas um pouco do que as pessoas permitiram que eu aprendesse. É isso que eu estou fazendo nesse governo. Eu acho que eu tenho que socializar o que os capixabas deixaram. Posso concluir? É você que aperta esse botão? Eu tenho que socializar aquilo que os capixabas me permitiram aprender. Esses capixabas que me fizeram presidente do DCE. Numa quadra difícil, doutor Elcio era governador, me recebeu lá para negociar comigo, né?
Não sei se lembra disso, foi a primeira vez que eu sentei naquela mesa. Sentei, na ponta estava o governador Elcio Alves, sentei para negociar interesse dos estudantes, como presidente do Diretório Central dos Estudantes. Capixabas que me elegeram deputado estadual, sem nunca ter ocupado cargo algum, com mais de 20 mil votos na primeira eleição que eu tive, e segui em frente, governador 3 vezes eleito no primeiro turno da eleição. Como é que eu retribuo isso? Eu retribuo isso fazendo uma coisa que eu estou me esforçando para fazer, transmitindo conceitos sólidos na minha maneira de pensar, respeitando todas as maneiras e todos os pensamentos, na minha maneira de pensar, transmitindo e ajudando a formar liderança. Eu estou aí para passar o bastão. Elcio um dia passou o bastão, eu estou aí para passar o bastão. E eu espero que quem pegue o bastão não seja irresponsável do ponto de vista fiscal. Gente, irresponsabilidade fiscal gera desemprego de 12 milhões de brasileiros. É irresponsabilidade fiscal que gerou essa desgraça que nós temos hoje no país. E nós precisamos de líderes que sabem administrar dinheiro, sabem fazer política, tenham senso de prioridade social. É uma nova geração que nós precisamos formar. Não é no Espírito Santo não, Nunes, é no país. E é isso que nós precisamos. E olhar para frente. Então, assim, eu agradeço as colaborações, agradeço a sugestão de uma campanha. Vamos fazê-la, porque, assim, aonde tiver uma criança que a gente puder trazer de volta para a escola, é isso que nós temos que fazer. Quando eu era prefeito de Vitória, o que eu fiz? Fiz as escolinhas de futebol, mas para estar na escolinha de futebol tinha que ter matrícula. Nós conseguimos ampliar, tive que construir rapidamente 3 escolas na época para colocar as crianças que vieram para jogar futebol e aí tinham que estudar. Então, a ideia é boa, vamos fazê-lo, naquilo que for possível trazer, vamos trazer. Agora, tem que lembrar o seguinte, a demanda por educação está diminuindo, porque as mulheres e os homens do país estão fazendo famílias menores, e a gente precisa entender isso. Então, quando fala assim, fechar uma escola, isso não é mais absurdo, e não foi absurdo nos países desenvolvidos, não vamos ser mentes limitadas. Fechar uma escola se não tiver demanda, é poder pegar o dinheiro de uma escola que não tem utilidade alguma e colocar numa outra para melhorar a qualidade de ensino. Então, a gente tem que ter essa visão, e não tem que ter uma visão limitada em relação aos problemas. E eu preciso fazer esse debate, sim, é meu papel, né? Desde o início desse governo, as pessoas falam assim, o Paulo está diferente. Não, o Paulo não está diferente, não, o Paulo está muito diferente. E tem que ser muito diferente, porque eu tenho que estar à altura desse tempo que eu estou vivendo, dessa idade que eu já tenho, desse acúmulo que eu já tenho, fruto das experiências que os capixabas e brasileiros permitiram eu ter, sabe? E o melhor que eu posso fazer é transmitir, respeitando as ideias de todos, como sempre respeitei na vida, transmitir e ajudar a formar líderes, porque esse bastão que está na minha mão não pode ficar por mais tempo. Está na hora de passar esse bastão, mas quem pega o bastão não pode só fazer política, meu Deus do céu. Não pode só fazer política. Eu dei os dados aqui hoje, eu dei 4 informações aqui hoje nessa casa, sabe, que são informações preciosas, estão dentro desse documento aqui, qualquer um pode estudar isso aqui e ver, sabe, que nós não podemos colocar mais para tomar conta do dinheiro público, seja de uma prefeitura, seja de um órgão que for, de gente que só sabe fazer política e não sabe administrar meios, recursos, porque eles não esticam, eles não nascem em árvore. Não adianta a gente brincar com isso, é brincar com fogo. Brincamos com fogo nesses últimos anos no país, aonde estamos? Andando para frente? Retrocedendo duramente, sabe? Então não podemos brincar. Isso aí é consertar o que fez e zarpar com outro padrão, para que num futuro a gente tenha um país à altura das nossas potencialidades. Esse país tem uma grande potencialidade, mas essa potencialidade não se realiza por tantos e tantos erros históricos que a gente vem cometendo. É isso que eu queria dizer, mas muito obrigado pela sugestão, que do meu ponto de vista, quem manda é a Andréia, mas do meu ponto de vista está acatada como uma boa sugestão de trabalho aí para um início de período de matrícula.